sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre um assunto polêmico, ou então sobre a maior teoria da conspiração de todos os tempos, que é sobre os Illuminatis. Mas você sabe quem são os Illuminatis, da onde eles surgiram e quem eles são de fato, o que eles realmente fazem? Hoje eu vou contar pra vocês a história deles, como eles surgiram e o que eles realmente querem com o nosso planeta. Então bora lá pro vídeo. Bom, as pessoas sabem, né, pelas teorias da conspiração, que os Illuminati são basicamente o poder. Eles que controlam o nosso planeta Terra, eles estão por trás de tudo. Seriam pessoas influentes, principalmente na política. Muitas pessoas até dizem, né, nas teorias da conspiração, que os Illuminati estão por trás, né, dessa pandemia que começou e tá até hoje, que é a Covid-19, e por trás de várias outras coisas e vários acontecimentos que acontecem aqui no nosso planeta Terra, porque lá em Marte eu não sei o que tá acontecendo, mas eles dizem que os Illuminati, eles controlam a nossa vida de alguma forma. Mas o que a gente vai descobrir aqui hoje, quem são eles? Porque eu tenho certeza que você não sabe, que até uma semana atrás eu não sabia quem são de fato os Illuminati, quem criou os Illuminati e por que criaram essa organização secreta. O criador dessa organização secreta dos Illuminati era um bávaro chamado Adam Weishaupt. Eu acho que é assim que se pronuncia. Adam nasceu em 1748, logo ali na época do Iluminismo, quando os burgueses começaram a buscar ideias racionais na sociedade europeia. Então ele ficou fascinado com isso. Vale ressaltar também que o Adam, ele foi adotado. Então assim, ele veio de uma família que sabe lá Deus de que era, mas ele foi para uma família muito rica, então assim, ele tinha essa estrutura, mas ele era muito fascinado pelo Iluminismo. Tanto que os Illuminatis, eles pegam totalmente as ideias do Iluminismo. Por isso que vem a ideia aí do nome Illuminati. A ideia básica, né, do Iluminismo na época era diminuir o poder que a Igreja Católica tinha. Porque todo mundo sabe, né, que naquela época lá de 1700 a Igreja Católica tinha o poder de tudo. Eles mandavam em tudo. A política era a religião da Igreja Católica. Então o Iluminismo tinha essa ideia de acabar um pouco com esse poder. Mas isso era ideias assim conspiratórias. Quem tinha essas ideias, eles falavam, eles eram decapitados. A Igreja Católica ia atrás dessas pessoas, todo mundo sabe, se não é novidade, ia atrás de pessoas que não eram a favor do governo que a Igreja Católica fazia naquela época. E o Iluminismo pregava exatamente isso. Então o Adam, ele ficou fascinado com isso e ele pensou, eu vou criar uma organização secreta pra gente derrubar a Igreja Católica. Foi basicamente isso a ideia de início ali do Adam. Muitas pessoas também associam os Illuminati com a maçonaria, mas isso também é real porque o Adam, ele se envolveu na maçonaria antes dele ter a ideia, né, de criar os Illuminati. Ele se envolveu na maçonaria porque ele achou tudo muito interessante. E a maçonaria, né, era um grupo fechado que também tinha algumas ideias ali do iluminismo, mas ele teve algumas desavenças com algumas pessoas, algumas ideias não batiam, então ele acabou se desligando disso alguns anos depois. E foi aí que ele de fato conseguiu criar, né, a organização dele dos Illuminati. Até que no dia 1º de maio de 1776, ele reuniu alguns homens numa floresta, uma coisa assim bem fechada mesmo, e foi dali que ele criou os Illuminati. E não foi qualquer pessoa, ele teve assim uma ordem de admissão para as pessoas que iriam fazer parte dos Illuminati, porque não poderia ser qualquer pessoa, tipo, eu e você quer entrar, vamos entrar. Não, tinha que ser pessoas influentes, pessoas sábias ali, não podia ser uma pessoa qualquer. Tinha que ser uma pessoa que realmente tinha vontade de entrar naquilo, que tinham ideias exatamente como as dele. Não podia ser uma pessoa com ideia diferente. Tipo, o cara queria destruir a Igreja Católica, porque a Igreja Católica tinha um certo pensamento, mas ele também queria criar, né, um grupo, uma organização fechada, que também só tinha um pensamento. Então todas as pessoas tinham que ter o mesmo pensamento que ele, e essas pessoas tinham que ser políticos, influentes, pessoas bem influentes naquela época. Esse grupo tinha 3 graus, eu vou ler agora pra vocês. Eram os noviços, os minervais e os minervais iluminados. Minerval é uma referência de Minerva, que é sobre a deusa da sabedoria. Em alguns registros, em 1782, o grupo dos Illuminati continha mais ou menos 600 pessoas. E pra coisa ficar ainda assim mais absurda, mais obscura, assim, as pessoas, como elas tinham que ser de famílias ricas, famílias de sabedoria, pessoas inteligentes, pessoas influentes, políticos, só pessoas desse naipe assim. Tinha algumas pessoas que também faziam parte de uma outra sociedade secreta, que nem a maçonaria na época era super secreta, não era algo hoje que não é acessível, mas é algo que todo mundo assim já conhece mais ou menos. Então as pessoas que faziam parte do grupo dos Illuminati, elas ao mesmo tempo faziam parte de outros grupos, então eles levavam ideias um pro outro. No final de 1784, os Illuminati já tinham mais ou menos de 2.500 a 3.000 membros, e isso começou a surgir ali alguns problemas políticos, porque os Illuminati, eles eram
um grupo secreto, mas eles começaram a ser influentes, as pessoas começaram a falar, porque querendo ou não era 2.000 pessoas. Isso começou a envolver na política ali no momento, e não foi nada legal, porque a política no momento quem regia era a Igreja Católica, não podia ter nada acima deles ou algo parecido com eles que as pessoas já queriam, né, matar. Então houve várias denúncias também de que por parte de pessoas de dentro do grupo, que eram basicamente espiões, e também pessoas que começaram, né, a descobrir ali o grupo, começaram a levar pro governo. Então o governo declarou que os Illuminati não poderiam existir e que nem mais outro grupo secreto poderia existir. Então assim, se tornou uma lei de que as pessoas não poderiam criar grupos para ter as suas próprias opiniões, os seus próprios pensamentos. Meio que uma ditadura. E isso acontecia ali na Bavária, mas acontecia no mundo inteiro. A Igreja Católica, ela regia, ela mandava em tudo e ela ordenou que não poderia mais existir nenhum outro grupo fechado para discutir opiniões políticas. Mas mesmo assim a gente acha que os Illuminati acabaram, mas na verdade não. Eles diminuíram os seus integrantes e continuaram existindo, só que de uma forma muito mais fechada. Tinha uma restrição muito maior para que as pessoas entrassem naquele grupo. Fora que vários investigadores da época encontraram até tintas invisíveis para as pessoas poderem escrever as suas ideias ali com os Illuminati e não serem descobertas, porque eles realmente, de fato, eles queriam, né? Eles faziam parte do obscurantismo. A gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, que era para as pessoas não descobrirem quem eles eram. Eles realmente queriam ser totalmente secreto, mas como era proibido, eles não poderiam ser descobertos, senão eles iriam morrer. Então, eles continuaram, só que de uma forma muito mais fechada. Se passaram muitos e muitos anos, a gente chega na nossa era atual, os Illuminati, obviamente, eles continuam existindo, não são as mesmas pessoas, até porque eles não são imortais, ou são porque eles são os Illuminati, mas de fato os Illuminati, eles não são uma teoria da conspiração, porque de fato existem provas de que eles existiram. A teoria da conspiração é que os Illuminati realmente controlam o mundo. Se isso é verdade ou não, a gente não sabe, não sei se a gente vai ficar sabendo disso um dia, mas que eles existem, de fato, eles existem. Mas qual seria o objetivo dos Illuminati? Assim como o iluminismo, eles não queriam a Igreja Católica regendo por tudo e por todos, não queria só algo para ser uma única política, os Illuminati decidiram meio que acabar com isso, mas de uma forma extremista. Eles também querem ser únicos. Tanto que as teorias da conspiração afirmam que os Illuminati são pessoas influentes na política, principalmente, que estão mandando a gente. Tem até um vídeo do Bolsonaro, que eu acho que é um repórter que pergunta pra ele se ele conhece algo sobre os Illuminati. Ele fala que, existe sim, mas eu não posso estar falando muito sobre isso. É mais ou menos assim, eu vou deixar esse vídeo aqui pra vocês. A questão que eles falam muito em ordem mundial, essa questão. Não, isso existe, lógico. Eu não quero entrar em detalhe aqui, se não tivesse ninguém gravando aqui eu falaria, mas como nunca tá gravando, eu vou tentar. Então, basicamente, de fato, pelo menos eu acredito muito que eles realmente existem e que eles estão nos controlando. As teorias afirmam que o maior objetivo deles é o mesmo objetivo do Thanos. Eles querem meio que acabar com metade da população mundial para que eles tenham um controle maior sobre as pessoas. Que nem aquela coisa lá do chip da besta que iriam implantar na nossa testa ou na nossa mão direita, que iria controlar a gente. Falam que também é algo ali que os Illuminati colocaram para poder acontecer e que eles querem de fato controlar a gente, politicamente falando. Tudo que acontece no mundo, basicamente, seria os Illuminati que fazem. Como a Covid-19 aconteceu, outras pestes também aconteceram. Então, tudo que acontece seria eles. E não seriam só políticos, assim como também tem muito na mídia, que nem falam que a Beyoncé, Illuminati, Katy Perry, Lady Gaga, Justin Bieber, várias pessoas. E isso realmente pode acontecer? Pode, porque elas usam aqueles famosos símbolos que a gente vai falar agora, que nem aquele olho que tudo vê, as pirâmides e tudo mais. E os Illuminati, eles têm 3 símbolos: a coruja, o olho que tudo vê e o obelisco. Agora, um fato muito curioso, foi uma coisa que eu trouxe pro meu TikTok semana passada, é sobre o olho que tudo vê. O olho que tudo vê, tá aí há muito tempo. Ele começou lá na Igreja Católica e eles dizem que o olho que tudo vê seria o olho de Deus. Mas os Illuminati usam isso. Então a gente não sabe se realmente é alguma coisa que os cristãos, né, fizeram. Porque eu acho que não, quando a gente pesquisa lá, olha que tudo vê, mostra que foi os cristãos que criaram, mas na verdade isso existe antes mesmo de existir o cristianismo, lá na antiga Igreja Católica. Se vocês entrarem em algumas igrejas católicas, eles têm lá o olho que tudo vê. Então a gente pode aí ter meio que umas outras teorias de que a Igreja Católica faz parte dos Illuminati. Porque querendo ou não, a Igreja Católica, o catolicismo é a maior religião até hoje, né? Eles mandam em muitas coisas até hoje. Então, assim, tudo que tem o olho que tudo vê, a gente pode tirar meio que conclusão que são coisas que realmente estão ali mandando a gente, como religião. Os Estados Unidos, por exemplo, que é a maior potência do mundo, a nota do dólar tem também o olho que tudo vê. E a gente vê isso em várias referências musicais, políticas, econômicas.
tudo que é muito importante tem esse símbolo do olho que tudo vê. Então, gente, basicamente é isso. Esses são os Illuminati, esse foi o cara que criou os Illuminati. É basicamente isso, não é só uma teoria da conspiração, é real, é fato. É óbvio que existe muita teoria em cima, falando que eles querem nos controlar. Pode ser verdade, pode ser mentira, não sei se a gente vai ficar sabendo disso, mas que eles existem de fato. E esse olho que tudo vê é um símbolo aí que, meu Deus, eu não sei o que vocês acham disso, mas deixem nos comentários a sua percepção sobre isso, se vocês acham que realmente eles querem nos controlar e querem nos controlar muito. É isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijão e até a próxima!